Ô, louco. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal aparecer. Nosso bate-papo aí das quartas-feiras. Vamos falar um pouco sobre nossa tecnologia, tá? Tudo bem aí, Valdir? Bem-vindo a bordo. Agora me organizei aqui de uma forma que eu estou sabendo quem é que vai aparecer aqui. Acenar para você aqui, tudo bem, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho falar sobre tecnologia aqui, tá? Se Deus quiser. Ok? Vou aguardar um pouco mais. Espero que vocês estejam me vendo bem aí, tá? Vamos aguardar o pessoal chegar. Bom, mais um minutinho aí para ver se a turma aparece. Será que podemos conversar? Conversar, pô. Bom, enquanto não aparece o pessoal aqui, vamos bater um papo rapidinho, tá? Esses dias agora, eu tive muitas pessoas, algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas falando sobre a questão da captação da informação fisiológica, tá? Informação da captação fisiológica, como é que você faz para captar a frequência cardíaca? Tradicionalmente, a gente usa um negócio como esse aqui, ó, tá? Isso aqui é um transmissor torácico, tá? Só que hoje em dia, transmissores torácicos estão perdendo espaço para outro tipo de transmissão, tá? Oi, Jorge, tudo bem? Outro tipo de transmissão que está aparecendo aqui, tá? Outro tipo de transmissão, que é a transmissão por pulso. E as pessoas, do modo geral, elas não conhecem muito como é que essa coisa é feita, tá? Então, vou tentar falar para vocês isso hoje e o que a gente pode esperar desses produtos. Eu cheguei à conclusão também de que é necessário que eu faça um outro tipo de abordagem para que nós possamos entender melhor o que acontece com esses produtos. Tem um dos modelos que nós trabalhamos aqui, que é exatamente esse aqui, que é o C1, tá? Esse produto aqui ele tem uma quantidade de opções enormes, tá? Muita coisa acontecendo, tá? Ele é capaz de dizer a você a tua zona-alvo, ele é capaz de ver medição de medir o consumo calórico. Ele faz muita coisa que a gente desconhece, porque a gente está focado apenas em saber se ele é capaz de medir a frequência cardíaca. Ora, medir a frequência cardíaca com a medição no pulso, ela é diferente da medição que é feita com o sensor torácico. E é claro que a qualidade da medição, quer dizer, a acuidade da medição, ela é diferente. Oi, Valdinei, tudo bem aí? É diferente a qualidade da medição, tá? Diferente da qualidade da medição, porque no caso, tem uma zebra aqui, rapaz, essa merda caiu, peraí, meu filho, tem que botar isso aqui no lugar. Oi, tá todo mundo aí? Tá, né? Acho que nós estamos ao vivo ainda. Bom, o problema é o seguinte, como é que a medição é feita a nível torácico, tá? Você tem um sensor como esse que eu mostrei para vocês aqui, ou algo parecido, que ele é capaz de sentir o disparo elétrico da contração de um dos ventrículos, do ventrículo esquerdo, que é o ventrículo que tem um poder mais forte de contração, né? Ele é capaz de colocar o sangue para o resto do corpo. Então, para fazer isso, ele precisa ter um movimento mecânico mais intenso. Por isso, eu sou capaz de medir que houve esse pulso ali, tá?
Quando eu pego um pulso e comparo com o próximo pulso, e vejo qual foi a diferença de espaço, de tempo entre eles, em milissegundos, e divido essa informação por 60.000, eu tenho uma frequência instantânea naquele momento. Tá? É assim que isso aí funciona. Por alguma razão misteriosa, ao longo do tempo, alguém inventou de fazer a medição usando uma técnica chamada fotoplestimografia. O que a fotoplestimografia faz? É um sensorzinho que tem aqui atrás de um produto como esse, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, tá? Tem um pequeno sensor ali atrás. Esse sensor emite um sinal luminoso. Esse sinal luminoso ele reflete na pele, tá? E é sensível a pequenas alterações na artéria, que passa ali no pulso geralmente, tá? Mas não só no pulso. Eu tenho visto ser feito no antebraço também. E eu tenho um produto aí no mercado que está usando isso na coxa também. Mas o que é mais comum é o pulso. E isso traz uma série de outras situações. A primeira delas é que é preciso que o produto esteja colocado de uma forma a correta no pulso, não pode estar apertado demais, nem pode estar solto demais. É preciso que vocês entendam também que a cor da pele pode interferir nisso, tá? É preciso também lembrar que o suor pode interferir, o fato do produto estar meio solto. Tem uma série de situações aí que tornam essa medição uma medição sensível. E por isso, tem gente que gosta de comparar o sensor do pulso com o sensor torácico. E aí vai dizer o seguinte: não, mas o meu deu 120, isso aqui está dando 110, ou 115, ou 125. Há uma diferença? Sim, há uma diferença. Tá? Acontece que existem muitas outras coisas que são medidas nesses sensores e que as pessoas geralmente não prestam atenção. Por exemplo, a quantidade de passos. Né? Antigamente, quando a gente tinha um produto aí chamado passômetro, ou pedômetro, você colocava aquilo na cintura e à medida em que você movimentava o corpo, ele media como se fosse um passo que você deu. E aí surgem os seguintes problemas. Primeiro, qual é o tamanho do passo que você dá? Segundo, o seu passo está caminhando para frente ou está fazendo corrida estacionária? De que maneira seu pé está se movimentando? Bom, existem uma série de sensores de movimento que permitem aferir isso com um grau de qualidade muito elevado. Mas, com o sensor de passo funcionando corretamente, você é capaz de dizer qual é a distância percorrida. Por exemplo, havia um sensor de passo que nós usávamos antigamente, que ficava em cima do peito do pé de um usuário qualquer. Tá? Eu lembro que diversas vezes eu fiz teste com esses sensores, que eram sensores do fabricante que eu distribuía no passado, e o grau de acuidade era muito elevado. Para você ter uma ideia do grau de acuidade, a volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, que dá mais ou menos uns 7.250 metros, ela era medida com aproximadamente 20 metros de diferença. Oi, Cláudia, bem-vinda a bordo aí, tá? Então, ela é medida com 20 metros de medição, quer dizer, um grau de acuidade muito grande. Até o próprio GPS, ele tem problemas de qualidade de aferição disso, tá? Por quê? Se você estiver usando um sensor GPS com um clock, tá? O clock é um componente dentro do processador que diz quantas vezes por segundo aquele ciclo é repetido. Quanto mais vezes por segundo repetir, maior a precisão. Se você tiver um GPS com um clock de 1 kHz, quer dizer, 1000 vezes por segundo ele passa por aquele ponto ali, ele é menos preciso de um que tenha 5 kHz. Por que usa isso? Oi, Jorge. Por que usa isso diferente, tá? Porque quanto maior o clock, maior o consumo de eletricidade. E a tua bateria vai para o espaço, tá? Tua bateria vai para o espaço mesmo, tá? E são duas coisas que consomem energia bem grande no monitor. Uma delas é o GPS e a outra é o Bluetooth. Se você tiver com o celular no teu corpo, em algum lugar, com o Bluetooth ligado, enquanto você está usando o produto, isso vai consumir mais energia. Você tem que prestar atenção nisso, porque de repente você pode ficar
sem bateria no meio do teu exercício, o que não é uma coisa agradável, tá? Você fica chateado, tá? Bom, eu estou, em função disso, eu comecei a pensar em trazer um produto para nós, tá? Que fosse um produto que tivesse condições de ajudar as pessoas a fazer sua atividade física sem ter grandes dificuldades, tá? E sem precisar se meter muito em tecnologia. Basicamente, as pessoas mais velhas, as pessoas que não têm muita afinidade com tecnologia de celular especialmente, ou que não querem sair por aí carregando o celular dentro do bolso, ou não tem muita afinidade com isso, não sabem como sincronizar. Vocês não podem imaginar a quantidade de pessoas que nos procuram nos últimos tempos, querendo que nós ensinemos como faz para parear o produto. Tá? Parear o produto, que é uma coisa boba, né? O que é parear o produto? É você fazer com que o sinal de Bluetooth do produto, ele seja percebido pelo teu celular, ok? Isso aí que a gente chama de parear, né? Bobagem, né? Uma coisa muito simples que todo mundo acha que sabe fazer. Na hora de fazer, surgem várias dificuldades. Vai depender, as interferências nisso aí podem ter a ver com a versão do Bluetooth que você está utilizando, a versão do sistema operacional do teu celular que você está utilizando, uma série de pequenas coisas que podem complicar bastante essa operação. Por isso nós agora estamos fazendo alguns conteúdos digitais para explicar isso. Não adianta eu vender para vocês um produto muito bom, colorido, bonitinho e tal, TCF2 que eu ando colocando na rua aí, está todo mundo gostando. Mas na hora de usar, vocês vão ter dificuldades de fazer o pareamento. Essa é a primeira coisa. Tá? Parear é uma coisa que tem que ser visto com muito cuidado, com muita atenção. E nós estamos desenvolvendo conteúdo para transformar essa experiência numa experiência agradável. Não ser uma coisa complicada. Tá? Bom, qualquer uso de tecnologia, inclusive aquelas antigas que você colocava o transmissor no tórax, também tem problema. Tá? O problema existe em qualquer coisa que você use, tecnologia ou eletrônica, você vai ter problema. Não por causa da eletrônica. A eletrônica não tem problema. O que tem problema é a mecânica associada à eletrônica. A mecânica sempre é o vilão da história. A eletrônica não. Porque o processador sempre faz a mesma coisa o tempo todo. E a mecânica não. Se você colocar um transmissor no teu tórax e isso ficar de maneira mal colocada, você vai ter problema. Tá? Se você colocar um negócio no teu pulso e esse sensor no pulso não estiver bem ajustado, você vai ter problema. E aí comecei a pensar que tipo de produto nós poderíamos disponibilizar, especialmente para aqueles seus clientes, aí, seus alunos, que são alunos mais velhos, são alunos que não nasceram, são alunos de antes da pré-internet, vamos dizer assim, pré-celular. Tá? Eu também sou um pré-celular da vida, tá? Eu sou um dinossauro nesse aspecto. Diria aí o professor Galo, que eu faço parte aí do grupo dos dinossauros. Só que a minha diferença é que eu comecei assim, quer dizer, eu já estou mexendo com processamento de dados há muitos anos. Pelo menos há mais de quase 50 anos que eu mexo nisso. Desde que começou, que eu tive o primeiro contato com isso em 1970. Nós estamos em 2020. Ou seja, há 50 anos que eu tenho acesso a isso. Depois disso eu me tornei um especialista, fui fazer pós-graduação nessa área, comecei a desenvolver sistemas, comecei a fazer um monte de coisas e chegou um momento, lá por volta de 2000, mais ou menos, há 20 anos atrás, que eu descobri que eu não sabia coisa nenhuma, porque a internet estava aí e a terminologia da internet era bem diferente daquela que nós tínhamos acostumado a ver. Então eu fui obrigado a fazer um MBA na fundação para poder pelo menos equalizar o meu discurso. Como é que eu vou conversar com a molecada se eles falam coisas que eu não sei do que se trata, mesmo sendo eu um cara com formação nessa área? Então, mais uma vez, passei lá 1 ano e meio só estudando isso. Eu hoje estou chegando à conclusão que eu preciso voltar a estudar outra vez. Eu estou condenado a estudar, eu não posso parar, porque a cada dia surgem novas descobertas e novas tecnologias, novas técnicas para usar aquelas coisas. Acontece, porém, que eu também descobri uma coisa nesse tempo todo. Eu descobri que existem coisas que são básicas e que são simples e que todo mundo precisa e que todo mundo tem que aprender a usar. E sem essas coisas básicas, você não vai ter
como dominar a tecnologia. Por exemplo, levantamento da realidade. Por exemplo, algumas outras coisas que a gente vê no dia a dia. Como é que você organiza a tua empresa, o teu negócio, como é que é organizado, tá? Quais são os elementos básicos da organização do teu próprio negócio, como personal, ou como dono de academia, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Pode ser fabricação de bolos domésticos, pode ser prestação de serviços de algum tipo, ou pode ser comercializar alguma coisa. Você sempre vai ter uma coisa que você tem que organizar. E basicamente essa coisa básica, ela está apoiada em 3 elementos apenas. É o produto que você está vendendo ou prestando serviço, o cliente com quem você está lidando e a transação. A transação é como é que você liga o cliente com o produto. Se você não souber fazer isso, você vai ter problemas graves, você vai se perder. E aí vão aparecer 20 mil pessoas te oferecendo uma solução milagrosa para você resolver seus problemas de atividade comercial ou industrial, ou lá o que você queira fazer. Eu escrevi um livro, tá, que está disponível aí comercializando ele, tá, que fala sobre caminhos para o professor de educação física. Que caminhos são esses? Como é que vocês sobrevivem no dia a dia? Como é que vocês começam seus negócios? Que tipo de mercado? Quem é o cliente que vocês atendem? Como é que ele é dividido? Onde é que eu encontro esse cliente? Qual é o discurso que eu tenho para cada tipo de cliente? O discurso que você tem para uma criança é o mesmo que você tem para aquela senhora que precisa perder peso? Não. O discurso que você tem para o maratonista, ou para quem quer ser maratonista, é o mesmo discurso que você tem para quem quer se fazer uma reabilitação cardíaca? Não. É claro que não. Todos eles têm as suas necessidades e você, como prestador de serviço, você tem que aprender a fazer isso. Você tem que saber o que você vai falar com eles. O que eles precisam. Uma vez que você descobre o que eles precisam, você oferece o que eles precisam e aí o negócio é feito. E aí você vai ganhar o teu dinheirinho lá, as tuas coisas que você faz, tá? Como vocês mesmos têm esse investimento que vocês fazem aí, nesses cursos aí, os métodos diversos, inclusive o método aí do Galo, que tem feito muito sucesso, exatamente isso, tá? Alguma coisa que você tem que aprender para lidar com o teu cliente lá na ponta. Isso não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com monitor cardíaco ou com computador, nada disso. Isso vai se basear no conhecimento que você tem do comportamento daquele cliente, a empatia que você tem com ele. Você tem que desenvolver essa empatia, aconteça o que acontecer. E nós, como estamos metidos nesse negócio de monitoramento cardíaco, por alguma razão aí da minha própria história, eu fui obrigado a entender cada coisa que eu estou fazendo. E agora descobri também que se eu fizer um mapa mental desses produtos, isso simplifica muito a abordagem, porque não existe, que eu tenha conhecimento, não existe quem seja capaz de fazer um manual do usuário decente. E eu digo, ninguém faz. Nem os grandes operadores, nem as grandes marcas fazem isso direito. Eles não fazem isso porque talvez eles não deem a essa informação, esse detalhe da situação, a importância devida. Por exemplo, vocês devem ter carro, quem tem carro aí, quem foi que já examinou o manual de operações do seu próprio carro? Duvido que vocês tenham feito isso. Se fizeram, não fizeram direito ou fizeram mais ou menos. Então, quando acontece alguma coisa com o carro, tem um barulho qualquer no motor, tem um pneu que estourou, acontece alguma coisa com ele, vocês têm dificuldade. O que vocês fazem? Pedem socorro para alguém, se você tiver como fazer isso. Se você não tiver, você vai ter que se virar. Então, conhecer o produto que você está empregando, estou falando aqui do caso do carro, é essencial. Assim como é essencial você conhecer o monitor que você está usando. Para você entender as limitações que esse produto tem. Todo produto tem limitações. Todo produto tem vantagens em relação uns aos outros. Vocês têm de conhecer isso. E isso requer estudo, requer ler com atenção, procurar entender e procurar cada vez mais simplificar esse conhecimento. Eu acho que o mapa mental é uma coisa que ajuda muito a fazer isso. É por isso que eu estou fiz o mapa mental sobre esse modelo F2 que nós estamos divulgando, tá? Que é o quadradinho que parece o Apple Watch. Tá? O pessoal está gostando de usar. Tá? Mas o mapa mental tem sido uma surpresa interessante, porque em vez de ele procurar num manual
que tem muita letrinha pequenininha que ele não consegue ler direito, ele vai no mapa, e no mapa ele sabe onde é que estão as funções e como ele alcança cada função. Eu estou fazendo a mesma coisa agora para esse outro produto aqui, que é um produto nosso também, que é o C1, que eu andei comercializando para algumas pessoas, e esse produto aqui tem diferença. Primeiro de tudo, ele não é um produto com a mesma característica desse F2 que eu tenho, tá? Porque ele não tem tela de toque, é tudo no botão. Então o mapa mental para fazer isso é um pouco diferente. Em vez de eu apertar, em vez de eu passar a mão em cima e saber o que eu quero, eu aperto os botões. Qual é a vantagem desse produto? Primeiro, ele não tem conexão com o celular de ninguém. Ele não é um produto para celular. Não tem celular. Ele só tem aquilo que ele faz. O que é que ele faz? Monitoramento cardíaco, consumo calórico, distância percorrida, velocidade, ritmo, quantidade de passos por minuto, uma série de outras coisas. Ele faz tudo isso e às vezes você não presta nem atenção que ele faz tudo isso. Para o meu amigo praticante, que pode ser o seu cliente lá, o seu usuário, tá? Isso é importante de saber, porque ele pode jogar tudo isso num diáriozinho dele que ele faça, em algum lugar, tá? Para ele poder saber se ele está evoluindo ou não. E se o investimento que ele está fazendo com você, se o dinheiro que ele está pagando para você todo mês ou toda semana, se isso está produzindo resultados. Você pode dizer para ele o seguinte: poxa, fulano, você está cada vez mais magro. Aquela conversa de professor de educação física, né? Você está ótimo, você ficou mais forte, você ficou mais gordo ou mais magro, você agora está com uma coxa maravilhosa, o peitoral está um espetáculo, tá? A mulher perdeu 10 anos de idade, está maravilhosa. Você pode dizer tudo isso a ela, porque geralmente você vai estar elogiando, massageando o ego da criatura. O que ela tem que perceber é que quem massageia o ego dela é a própria realidade. E essa realidade tem que ser medida. E uma vez que tenha sido medida, ela tem que ser registrada. Não há nenhum estímulo maior a que ela continue sendo seu cliente e indique você para outras pessoas do que o registro das suas atividades, de forma que ela possa perceber a curva de crescimento. Eu, às vezes, brigando com o meu pessoal aqui que trabalha comigo, às vezes eles dizem para mim que eu sou muito teimoso. Pô, você é um cara teimoso para burro, você nunca escuta o que a gente está dizendo. E eu digo para eles o seguinte, e vou dizer para vocês agora. Quando você vem falar comigo e você não traz um número para a gente poder conversar, fica difícil. Você não vai me convencer do seu argumento se você não trouxer número nenhum. Vier só naquela conversa fiada que todo mundo já sabe. Se você trouxer um número, eu vou olhar para você. Se você trouxer 2 números, eu vou olhar com mais atenção. Se você trouxer 3, eu vou olhar com mais atenção ainda. Se você pegar esses 3 números e fizer uma curva, é muito provável que você vai vencer o seu argumento comigo. Agora, eu garanto que você vai vencer o seu argumento se você, além da curva, você fizer uma projeção do que vai acontecer, o que significa que você tem capacidade de estimar o futuro. Será que o teu aluno de educação física ele é capaz de fazer isso? Ou será que você é capaz de fazer isso para ele? Será que você pode dizer a ele o seguinte: olha, use essa minha técnica, registre tudo bonitinho, porque daqui a X meses eu garanto que você vai estar em tal situação, que é a situação que levou você a me procurar. Faça isso, tá? Você vai ver o resultado. Você vai ver você transformar os seus clientes não só em clientes fiéis, como em apóstolos. Eles vão achar que você é o cara. E você é o cara, porque você conseguiu medir o que está acontecendo com ele, conseguiu mostrar em que direção ele estava indo e mais facilmente convenceu ele a seguir, ou ela, a seguir as orientações que você está dando, porque essas orientações estão fazendo com que a pessoa chegue onde ela precisa chegar. Então, isso que eu estou falando, tudo tem a ver com medição, tá? Em outras palavras, não dá para você fazer coisa nenhuma na tua vida se você não medir. Medir é fundamental. É preciso medir o tempo todo, tá? E é por isso que eu tenho me dedicado a atividades que permitem medir as coisas, como é o caso do monitor de frequência cardíaca, que hoje em dia está associado com tantas outras coisas que não dá nem para imaginar. Há anos atrás, quando eu comecei, em 1993, eu comecei com isso, eu tive contato com isso em 1988, pela primeira vez.
Mas eu só comecei a trabalhar mesmo com isso em 93, 92, 93. Tá? Em 92 eu fiz o planejamento, em 93 eu comecei. Mas de lá para cá, houve um acréscimo enorme de funções. E o problema é que essas funções, a maior parte delas, não é dominada. As pessoas não usam isso direito. Tá? E cada dia aparece alguém com uma função diferente. Cada dia alguém inventa uma outra coisa para colocar ali. Então, ao longo desses anos, eu já ouvi gente falando muita coisa que não era necessária. Oi, Paulo, tudo bem aí? Eu já vi muita gente falando sobre coisas que não eram necessárias. Tá? E vendeu mais do que limão na feira. Vocês lembram daquele negocinho que botava na cintura, que dava aquele choquinho e tal, e o pessoal dizia, isso aí você vai perder peso sem fazer nada? Fique na beira da piscina tomando cerveja e deixa aquilo ligado, que vai fazer com que o peso, com que a gordura do abdômen desapareça. Vocês devem ter ouvido falar disso, tá? Ou devem ter visto em algum lugar. Tem alguns famosos que fizeram bastante propaganda disso aí, algumas personagens famosas, inclusive atletas de alto nível. É claro que isso aí deriva de um negócio que o pessoal conhece como estimulação russa. Você pode fazer aquele choquinho por outros objetivos. Existe uma empresa internacional que vocês talvez tenham ouvido falar, chamada Compex. Tá? A Compex se especializou em fazer esse tipo de produto, mas para efeito de reabilitação. Em qualquer reabilitação que você for, você vai encontrar alguém que tem um aparelhinho desse, que dá um choquinho, e esse choquinho vai fazer com que a musculação, com que o músculo relaxe ou contraia, vai produzir algum efeito lá, e esse efeito vai fazer com que a tua reabilitação fique mais rápida, ok? Fique mais rápido do que era antes, tá? Então, tudo isso aí, gente, tá? Tem a ver com a tecnologia sendo empregada. Esse negocinho que dava choque na barriga desapareceu do mercado, não tenho visto mais falar dele. Mas antes disso, nós tínhamos outros produtos. Vocês estão lembrados daquele outro produto que media lactato, lactímetro, lembra disso? Todo mundo falava nisso, especialmente o pessoal que fazia natação, que não queria usar monitor cardíaco, chegava na beira da piscina, tirava um pinguinho de sangue lá e media a lactose, e aí dizia que aquilo ali, pô, se você tivesse 3 millimole era uma coisa, se tivesse 4, tinha lá uma teoria em cima disso. Tá? Eu lembro uma vez que eu trouxe ao Brasil um professor da Universidade de do Cabo, na África do Sul. Tá? Timothy Noakes, você deve ter ouvido falar dele. Tá? O Timothy Noakes é um grande especialista em fisiologia e é também um cara ultramaratonista. Ele fala de maratona, ele vive maratona, ele dá aula disso, ele dá aula de medicina e ele pratica aquilo que ele ensina. E tem um livro dele que é muito famoso, chamado The Law of Running, que deve ser aí a Bíblia dos corredores de longa distância. O que me chamou a atenção dele é que eu comprei esse livro uma vez e vi que a referência que ele fazia a monitoramento cardíaco era muito pequena. Ele falava de muita coisa, mas praticamente não falava muito de coração não. Tá? Não sei porquê. Eu sei que eu trouxe ele aqui no Brasil para fazer parte de um congresso de medicina do exercício, que eu patrocinei a vinda dele, e ele repetiu aqui uma palestra que ele fez num grupo do que eu fazia parte, numa dessas reuniões internacionais que eu fui, em que ele falava da lactose. Tá? E ele simplesmente detonou a lactose como o uso que estavam dando à lactose naquela ocasião. Tá? Os médicos que estavam presentes, devia ter aí talvez uns 400, não sei quantos, foi lá no Hotel Glória, isso, eles ficaram bestificados. Tá? Como é que o cara fala um negócio desse? Ele foi lá e detonou mesmo, falou o seguinte, olha, tudo que eu estou dizendo aqui faz parte de estudos que eu fiz, de muitos e muitos anos, que eu não publiquei, mas está lá, eu posso provar o que eu estou dizendo. E aí, poxa, não sei se aquilo foi bom, se não foi, o que acontece, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com as coisas que o mercado coloca para nós, em termos de tecnologia. Tá? Nem sempre aquilo que o mercado coloca é interessante ou vai fazer aquilo que nós precisamos que seja feito. Ok? Então, pessoal, isso tem que ter um cuidado enorme com isso. Eu quero dizer a vocês voltando aqui ao caso aqui que eu estava falando, esse produto que eu tenho aqui, que é esse canal aqui, tá? É o nosso amigo C1, tá? Eu botei até um nome nele aqui próprio, chamei de Kauna,
tá? Está escrito aqui atrás. Vocês não sabem talvez o que é isso, mas isso vem da filosofia havaiana, tá? E essa história aqui é bem longa, eu não vou entrar nela aqui não, senão a gente não vai sair daqui. Mas existe uma razão pela qual eu botei esse nome aí. Esse produto se destina a pessoas que não gostam de aparelho celular, a pessoas que gostam de caminhar, a pessoas mais velhas que não querem se envolver com tecnologia muito sofisticada, que não querem saber de coisas que tem que passar a mão, o dedo, não sei, é botão, tá? Botão como qualquer outra coisa. Tem um número grande, tá? Pode ser visto por pessoas que tenham problemas de visão, não precisa botar o óculos para olhar para ele, sem óculos você vai conseguir ver tranquilamente, tá? E vai fazer o que é preciso. Vai medir os passos e vai medir a frequência cardíaca durante a caminhada. Casualmente, esse produto tem até zona-alvo. Tem 2 zonas-alvo que ele sugere e tem uma terceira zona-alvo que você pode estabelecer como aquela que você quer estabelecer para ele, tá? Então, isso não é para atleta de alto nível, tá? Não é para maratonista, nada disso, tá? É para pessoas, são aqueles 60% sedentários que eu já falei várias vezes aí, são pessoas que querem fazer a sua atividade física sem grandes frescuras, tá? Eu quero somente fazer um negócio. Além do mais, ele tem uma aparência agradável, pode ser usado socialmente sem problema nenhum. Vocês já viram que eu tenho também esse outro produto aqui, ó, que é um produto também antigo, que trabalha com transmissor torácico. Esse do transmissor torácico, essa unidade aqui, ó, são para aquelas pessoas que precisam de mais acuidade na medição da frequência cardíaca, tá? São produtos de baixo custo, tá? Não tem marcas maravilhosas e famosas, mas fazem aquilo que são obrigados a fazer, que vieram fazer. Ou seja, vão ajudar vocês a fazer o trabalho de vocês, tá? Agora, quero dizer para vocês uma outra coisa, tá? Estudando esses produtos todos que eu tenho trazido, tem alguns modelos aí, tem um fornecedor meu lá da China que ele tem mais ou menos uns 15 modelos diferentes. Cada modelo desse tem um filmezinho. Eu vou depois, aos poucos, vou colocando esses filmes para vocês verem. Tem modelos lindos. Esse modelo F2, por exemplo, ele faz uma coisa que geralmente as pessoas não tinham. Muito bom para as meninas. É o controle do ciclo menstrual. O Galo estava reclamando comigo outro dia, acho que foi ontem. Gostei muito do produto, minha mulher está usando, eu fui usar também, achei legal. Eu só não gostei que ele quis controlar o meu ciclo menstrual. Aí eu comecei a dar risada. Tá? Eu conheço o Galo há muitos anos, nós temos uma amizade bastante sólida, né, de muitas situações que a gente já viveu. Os primeiros programas que ele fez foram desenvolvidos aqui dentro da minha empresa, há anos atrás, até meu filho que fez isso para ele. Depois ele buscou outros caminhos e ele desenvolveu outras coisas, tá? A gente ficou um pouco afastado, agora a gente tá voltando, tá? Não quer dizer que a gente tenha deixado de ser amigo, porque o amigo você pode ficar sem vê-lo durante muito tempo, que ele continua sendo teu amigo, tá? Como é o caso do um outro amigo nosso aí, muito famoso, que talvez vocês conheçam, que aliás foi o Galo que me apresentou a ele, que é o Ney Pereira. O Ney Pereira é um grande especialista em musculação, aqui ou foi, né? E de repente ele parou de ser especialista em musculação e virou especialista em apresentações. Então ele hoje dá aula na Fundação Getúlio Vargas, tem até um livro dele aí sobre esse assunto. Eu já fui aluno dele. O Ney é um cara muito bom. Tentei para trazer o Ney para fazer uma live aqui comigo, mas ainda não consegui. Mas eu vou conseguir, tá? Porque eu gosto muito dele também, tá? E ele tem muita coisa boa para falar, porque vocês precisam aprender, além de vocês saberem a parte de fisiologia, do exercício, tudo isso, vocês precisam também saber como se comunicar com os teus alunos. Como é que você fala com ele, como é que você entra na empatia com o teu aluno. Isso é uma coisa extremamente importante para vocês fazerem. Tá ok? Bom, continuando aqui a nossa conversa, a gente vai concluir esses mapas mentais, tá? Eu já estou com 2 aí praticamente prontos. Eu acho que eu vou disponibilizar isso aqui no Instagram para vocês terem uma ideia da quantidade de funções que existem. Antes de vocês pensarem em adquirir o produto, vocês já sabem antes. Agora, eu queria dizer 2 coisas para vocês aí. Primeiro de tudo, nós estamos com o nosso novo site,
praticamente... Porra, tem alguém me chamando aqui que eu não posso atender agora. Ai, não. Só um instante. Ligo para você já já, tá? Eu não posso dizer que eu não vou atender o meu advogado, né? Ele dificilmente liga para mim. Se ele está ligando para mim, alguma coisa boa deve ser. Espero eu que seja, tá? Bom, duas coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro de tudo, o nosso novo site vai entrar no ar muito breve, tá? Eu acredito que talvez até entre hoje ou amanhã, não sei. Ele está pronto, tá? Ele está sendo feito baseado em WordPress. Ele tem uma série de facilidades interessantes. E uma delas é que todas essas nossas lives, eu vou colocar isso no próprio site. Quer dizer, se você quiser ir lá e ver todas elas, você também pode ver. Além de lá você tem acesso ao Instagram e você vê o que você quiser, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: existe um fisiologista extremamente famoso aí, que é autor de alguns livros que eu acredito que vocês conheçam, que é o Frank Ketch, tá? Do Ketch and McArdle. Vocês devem ter ouvido falar desse cara, Fisiologia do Exercício. Eu acho que é livro-texto para muitos de vocês. Bom, eu tenho uma boa amizade com o Frank já há bastante tempo. É um doctor aí muito famoso, muito conhecido. Ele tem livros de altíssima qualidade. Ele faz esses livros na casa dele. Eu já vi, eu fiquei lá com ele durante alguns dias na Califórnia. Ele tem um ambiente de Apple Macintosh fantástico, muito poderoso, e ele faz todos os seus textos, ele edita a coisa toda por lá, tá? Não é ninguém fazendo para ele, não, é ele fazendo isso, tá? E o cara realmente é muito bom. Então o que foi que o Frank me falou? O Frank chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho alguns milhares de conteúdos que eu produzi ao longo da minha vida, não somente eu, mas o meu grupo. Quando eu falo do meu grupo, quando ele fala do grupo dele, aliás, ele fala ele, que é o Frank, fala do Victor, que é o irmão dele, que também é doutor em Fisiologia do Exercício, e uma meia dúzia de outros caras, como, por exemplo, o Barry Franklin, tá? Que foi presidente da Associação do American College, o Steve Blair, que também foi presidente do American College. Esses caras eu conheço pessoalmente, o Timothy Noakes, esse que eu acabei de falar, que é da África do Sul, tem o Ilkka Alvori, que é da Finlândia, tem vários deles aí. Alguns eu conheço, alguns eu conheço pessoalmente, e alguns são amigos assim de a gente trocar informação o tempo todo, como é o caso da Raya Laukkanen, que é a diretora científica da Polar, está morando em Helsinki agora. Ela continua por lá, mas a gente continua. A amizade é uma coisa de muitos anos que a gente troca figura sempre que é possível. Tá? Então, o que ele me falou é o seguinte: eu quero disponibilizar esse conteúdo para o pessoal profissional, tá? De que forma? O camarada vai, olha o conteúdo lá, tá? E ele compra o conteúdo para ele. Ele compra, por exemplo, um artigo. Ele compra um capítulo de alguma coisa. Ou ele compra alguma coisa que é útil para ele. E essa alguma coisa que ele compra, ele pode publicar na newsletter dele, tá? Suponha que você tenha uma newsletter para os teus alunos, tá? Suponha que você tenha alguma coisa que você fornece para os teus alunos. Eu falei para vocês que era importante você ter contato, você saber como se comunicar com os teus alunos, tá? Não basta apenas ser o bom professor de educação física. Você tem que ser um bom articulador de discurso, você tem que ser um bom vendedor, no bom sentido. Vender de forma tal que ele fique feliz com o que comprou e não deixe você. Ele está feliz com você o tempo todo, tá? Agora, suponha que você coloque no teu newsletter o conteúdo de um cara desses, tá? Quanto é que você acha que vale isso? Isso é uma coisa extremamente útil, porque ele vai falar de temas como, por exemplo, perda de gordura localizada, perda de massa corporal, aumento da massa muscular. Ele vai falar de temas que ele conhece profundamente e vai colocar isso para você. Isso agora é teu, você comprou. Você teve o direito de reproduzir. E tudo isso por um valor absurdamente barato. Quando eu digo absurdamente barato, é um negócio muito baixo mesmo, tá? É coisa de $2, $3 no máximo, sei lá, acho que talvez menos do que isso, tá? Como é digital, tá? A gente vai poder colocar isso à disposição para vocês, tá?
Eu vou começar a trazer coisas, vou colocar no site, tá? E aí suponha que você tem a tua equipe lá de professores de educação física e tem os teus alunos e você quer publicar alguma coisa no teu newsletter que você tem em algum lugar, não sei se você tem isso, mas se não tivesse deveria ter, tá? No newsletter seu, sua página, no Facebook, na internet, onde você quiser. Pode ser usando o WordPress. Quanto melhor a página, quanto mais conteúdo sua página tiver, mais fácil vai ser reter os teus alunos. A sua página você pode ter notícias para os teus alunos, você pode ter o diário de bordo deles. Lembra que eu falei na hora do diário que tem que registrar o que acontece? Você pode botar um espaço lá para o cara registrar o diário deles, tá? Ou você pode descobrir uma forma dele guardar isso. Os primeiros diários que eu vi eram diários da Sally Edwards, isso em 1993. Esses diários eram diários impressos, é papel. Você ia lá e assinalava o que tinha acontecido naquele dia, qual foi a sensação que eu tive depois que acabou o exercício. Quantos minutos eu fiquei na atividade física, como é que foi a minha frequência cardíaca média, qual é o peso que eu tive hoje quando eu acordei. Medir o peso todo dia é uma coisa importante, todas essas medições são importantes. O ideal é que você meça e guarde a informação para você poder saber o que está acontecendo. Eu lembro uma vez que teve uma cliente me visitando aqui, e eu falei exatamente isso para ela. Ela chegou aqui, uma senhora, veio com o marido, tá? E ela, infelizmente, ainda era fumante. Por que razão ela era fumante? Eu não sei, tá? Eu só sei que o marido dela estava em fase de reabilitação cardiovascular e ela tinha vindo me procurar para comprar um monitor para o marido que o médico tinha recomendado, tá? E eu dei uma exclamação nela. Falei, pô, como é que a senhora está fumando do lado do seu marido que está com esse processo aí? Ela ficou meio sem graça. Eu falei, olha, não estou falando isso para lhe constranger. Estou lhe dizendo que a senhora tem que parar com isso imediatamente. Pare já. Por várias razões. Está fazendo mal a você e está fazendo mal ao seu marido, que está do seu lado. Já imaginou você acordar de manhã cedo para ele e dizer assim, bom dia, meu amor, e fazer aquela boca com aquele bafo de alcatrão, de nicotina horroroso? O que é que você acha que vai acontecer? Eu vou dizer, eu quero só que você imagine essa cena, tá? Aí ela ficou assim, poxa, não sabia o que dizer, né? Ficou meio chateada. Falou, não quero te aborrecer, pelo amor de Deus, tá? Eu só quero dar um choque de realidade. Caia na real, tá? Eu tenho muitas coisas que eu posso falar a respeito disso. Inclusive sobre técnicas de mentalização para você parar de fumar, por exemplo. Formação de hábito. É uma das coisas que eu falo lá no nosso livro lá, tá? Eu gostaria muito de descer a esse assunto com mais profundidade numa próxima live que a gente venha fazer. Como fazer para a formação de hábito nos teus clientes lá? O que interfere na formação de hábito? Como é que eu faço meu paciente deixar de fumar? Como é que eu faço para que ele adquira o hábito de fazer atividade física todo dia, sim, e todo outro dia também? Todo dia, cara. Meia hora por dia. Não é fácil não, tá? Posso lhe dizer que adquirir esse hábito é complicado. É complicado, tá? Então eu espero que vocês possam ajudar a fazer esse tipo de coisa. Olha o Marquinho chegando aí, já vi ele aí, Marquinho Pedrosa, tá? Então, pessoal, eu estou fazendo uma enquete, tá, sobre esse assunto do Frank Cat. Essa enquete vai estar disponível na nossa bio. Eu não coloquei isso ainda porque não estou acertando os detalhes. Eu vou botar isso lá e vou avisar vocês, tá? Vou mandar uma notificação aí pelo Instagram para todo mundo ficar sabendo. Eu quero que vocês vão lá e respondam isso, porque eu preciso saber qual é o tipo de conteúdo que eu vou pegar do Frank e botar disponível para vocês, entre os milhares de conteúdos que ele tem lá. E eu preciso também saber quanto é que vocês acham que vale isso, tá? Qual é o valor que vocês dão a isso? Se vocês me disserem, não, isso que ele escreveu aí é besteira, eu vou chegar pro Frank e vou dizer o seguinte, ô Frank, ó, o pessoal não quer saber de você não, tá? Eles compram o teu livro aí, todo mundo aí tem, mas quando fala em comprar o teu conteúdo, eles não querem saber, tá? Duvido que vocês façam isso, porque o material dele é de altíssima qualidade, tá? E aí vocês vão dizer, olha, eu estou interessado em tal coisa, tá? Eu estou interessado em saber como é que faz para perder peso, eu estou interessado em saber como é que faz para aumentar a massa muscular, eu estou interessado em saber como é que faz para aumentar o tônus, tá?
a capacidade física, condição física do modo geral. Eu me lembro que uma das brincadeiras que o Frank fez comigo uma vez, brincando com ele, foi que como é que pode, você às vezes vai numa academia, ver um cara muito forte, tá? O tórax do cara, que é um troço espetacular, tá? Aquela peitaria toda, o cara com músculo, peitoral enorme, e a perna do cara parece uma perna de canário, cara, fininha, tá? Reparem isso que vocês vão ver. O cara com a perna fina, tá? E o tórax desenvolvido. É engraçadíssimo isso, mas é uma coisa que a gente vê toda hora, tá? Então, pessoal, vocês estão atuando num mercado que tem 60% de sedentários. Desses 60%, tem alguns que não fazem nada, nem querem fazer, tá? Tem alguns que estão prestes a adquirir um bom hábito, depende do estímulo que vocês podem dar, tá? Existem maneiras interessantes que vocês podem fazer para aumentar esse ciclo de pessoas fazendo atividade física. Vocês vão estar ajudando a vida deles, tá? Vocês vão estar ajudando o dia a dia desses caras e eles nunca mais vão esquecer de vocês. Eu só preciso que vocês respondam essa enquete, tá? E eu vou tentar, de alguma maneira, ajudar vocês também, tá? Para que vocês tenham recurso para fazer o que vocês precisam, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: teve uma live recentemente aí do professor Galo, inclusive que o Marquinhos estava lá, tá? Sobre a questão do tal do... Tem um cupom aí que seria dado, cupom para o pessoal pegar um desconto, aquela coisa toda. Nós falamos sobre isso, tá? Várias vezes, tá? Só que eu resolvi estudar um pouco mais esse assunto, tá? Eu tive, no passado, eu fiz um negócio, era um negócio que eu chamava de associado, tá? O associado da Polar era um camarada que tinha uma relação com a gente, e por causa dessa relação, toda vez que ele indicava alguma coisa, ele ganhava alguma coisa, que podia ser em natura, em produto, ou até podia ser em algum dinheiro mesmo que ele recebesse, tá? Ou alguma facilidade, algum treinamento. Eu cheguei a ter mais ou menos uns 800 caras registrados como associados. Cheguei a ter, não, tem eles aqui registrados, tá? Eu comecei isso na Bahia, em Salvador, tá? Eu comecei em Salvador, tá? E o Jorge dizendo que eu também quero. Eu também quero isso, Jorge, tá? E quero que isso aí volte a funcionar, tá? Eu quero que isso volte a funcionar, isso vai voltar a funcionar, mas eu só preciso que vocês me deem um pouco de tempo para eu poder ajeitar todos os detalhes disso, para que não haja expectativas que não sejam atendidas. Eu quero que vocês recebam ou consigam aquilo que vocês estão esperando. Não quero que recebam de mais nem de menos, eu também não vou prometer fazer o que eu não posso, tá? Eu quero que isso fique bem claro, bonitinho. Então, como eu estou escrevendo sobre isso, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Talvez na próxima live que a gente fizer semana que vem, eu já tenha como abordar esse assunto e colocar isso para vocês, tá? Os objetivos de vocês não será vender produto para cliente, para os seus colegas, tá? Os seus colegas, se quiserem comprar, problema deles. Mas o objetivo de vocês é o consumidor final. O objetivo de vocês são os teus clientes, são as pessoas que compram os serviços que vocês estão oferecendo. Esses caras são as pessoas que nos interessam. Da mesma maneira que o conteúdo aí do meu amigo Frank Ketch, que brevemente vai entrar no ar, assim que a gente acertar esses detalhes, quer dizer, na realidade eu já acertei os detalhes com ele, estão bem avançados, mas ele precisa saber o que realmente ele quer, o que vocês querem. E tem um detalhe interessante, muito interessante. Todo esse material que vem do Frank Ketch estará em português, tá? Então não precisam se preocupar que vem em inglês, vai vir tudo traduzido, com a tradução de altíssimo nível lá, que ele mesmo vai fazer por lá. Ele tem um programa de tradução que ele conseguiu lá não sei aonde, que esse programa é capaz de traduzir qualquer coisa para qualquer coisa. Eu acho que é alguma coisa ligada ao meio militar que ele conseguiu, algum programa de tradução de nível de segurança militar, tá? Não sei o que é, tá? Eu já perguntei para ele, ele também não sabe, quem sabe é o sócio dele e tal. Tudo bem, tá? Seja lá o que for. Se vier com a tradução bonitinha, não tem problema nenhum. Não é uma tradução Google. Eu posso pegar o produto do Frank Ketch, botar no Google e fazer uma tradução também. Mas eu garanto que a tradução não vai ser com a qualidade que vocês estão esperando. Nós precisamos ter uma tradução de alta qualidade. E o Frank me deu o seguinte exemplo.
ele pegou o material dele aí, traduziu para o grego, e o grego achou maravilhoso. Depois traduziu o mesmo material para o espanhol, e o espanhol achou maravilhoso. Quando eu digo que achou maravilhoso, é que o cara que leu era um profissional da área, era um cara da academia, era um cara professor também como ele. Não achou erro algum na tradução. Tá? Não sei te dizer como é que ele fez isso, mas o fato é que ele fez. E eu confio que ele tenha feito, porque ele não iria estragar a reputação dele com a gente por causa de uma bobagem dessa. Tá? Que, aliás, não é nem tão importante para ele. Quantas cópias ele vai vender disso? Sei lá, não tenho a menor ideia. Tá? Pode vender algumas e pode vender muitas, não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos colocar isso como conteúdo digital para vocês. Eu também vou aprender com isso também. E vocês, a dúvida que eu tenho é se isso aí vai ser uma espécie de uma associação, quer dizer, você entra de sócio nesse grupo, nesse mercado digital, e você tem o direito de baixar uma determinada quantidade de conteúdo por mês, ou por semana, ou por dia, sei lá. Essa é uma das maneiras de fazer. A outra maneira é dizer o seguinte: olha, esse texto aqui do meu amigo Frank Cash custa, sei lá, R$10 ou R$20. Tá? Depois que você comprar, ele passa a ser sua propriedade. Você vai usar onde você quiser. É claro que eu sugiro que você identifique a origem, para evitar problema de alguém fazer plágio, tá? De alguma maneira. Tá? Mas você pode usar. Você sabe que na internet nada se cria, tudo se copia. E provavelmente você vai querer copiar alguma coisa. Mas aí você comprou, é teu. Tá? E é uma coisa muito especializada. Quer dizer, você vai ter um conteúdo que vai tocar exatamente no assunto que você precisa mexer. Por exemplo, perda de peso. Por exemplo, controle menstrual da mulher. Como é que a mulher faz para fazer isso? Tá? Que tipo de cuidado que ela deve ter? Por exemplo, exercícios respiratórios para melhoria do diafragma. Uma zorra lá qualquer que vocês inventarem. Tem muita coisa para vocês pensarem nisso aí. Tem muita coisa mesmo. Então eu estou construindo essa enquete agora. Não está disponível na bio ainda não, mas vai estar, tá? Acho que talvez hoje ou amanhã. Quando tiver, eu vou mandar a mensagem e vocês vão ficar sabendo. Tá? Pode ir lá para vocês responderem. E a partir do conteúdo das respostas que vocês derem, tá? Eu vou então providenciar para que o Frank mande aquilo que vocês precisam. Bem-vindo aí o professor Elon Júnior, acabou de entrar aqui no nosso grupo. Tá ele aí, ó, vestido com a camisa azul. Cara danado, rapaz. Eu vi você fazer um exercício lá acho que foi na live que eu vi. Que era um negócio que eu me lembro dos meus tempos em que eu tinha capacidade de fazer isso. Que é você plantar uma bananeira e apoiar o corpo em cima do cotovelo. Uma coisa que a gente fazia muito no tempo da capoeira. Tá? Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, ih, rapaz, nos meus velhos tempos eu fazia isso. Eu não sei se eu consigo fazer outra vez, não. Eu vou tentar para ver se eu consigo. O máximo que vai acontecer é eu arranjar um problema qualquer muscular, ou ósseo, alguma zorra desse tipo, e aí eu vou virar cliente de vocês, tá? Da fisioterapia, claro. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por terem vindo aqui hoje, tá? Não sei nem quanto tempo nós temos aqui de sessão hoje, tá? Não quero perder mais o tempo de vocês, agradeço muito que tenham vindo. Não esqueçam da gente de responder essa enquete quando ela estiver lá, tá? Opa, memória muscular? É mesmo, a memória que eu sei é memória cerebral. O Elon, só a memória cerebral que eu tenho, tá? Mais ou menos, tá? De vez em quando eu tenho que tomar umas cachaças aí para ver se o negócio volta pro lugar, tá? Aliás, eu não estou tomando cachaça, não é mentira. Eu fiquei viciado em vodka. De tanto eu ir para a Finlândia, de tanto eu ir para aquela região lá, um frio infernal, eu comecei a tomar vodka e passei a achar que a vodka é um santo elixir. Aliás, por falar em elixir, tem uma menina aí de Salvador que ela está me devendo porque ela faz um negócio de um licor de ginipapo em casa, rapaz, que é um negócio espetacular. Ela trabalhava comigo aí quando eu tinha filial aí em Salvador. Eu chegava para ela e falava assim, aí minha filha, cadê o elixir? Aí ela pegava e mandava umas garrafinhas para mim. Um troço muito gostoso. Fundo de quintal, tá? Fundo de quintal, era licor de genipapo, licor de maracujá, um espetáculo, muito gostoso. Ok, pessoal? Desculpa a brincadeira aí, tá? Vamos nos ver brevemente, se Deus quiser. Por favor,
Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o nosso novo site. Brevemente ele vai estar disponível aí. Brevemente que eu digo, se Deus quiser, hoje, amanhã, não sei, está pronto, tá? Só preciso virar a chave. Tá? Estamos acertando aí detalhes aí de endereçamento, porque ele vai deixar de ser próximos.com.br e vai passar a ser próximos2.com. Tá? Nós ainda estamos acertando isso, tá? Por isso que não foi para o ar ainda não. Mas vai ficar bem mais divertido do que o que existe hoje. Eu espero contar com a participação de vocês. Tá legal? E não esqueçam de me mandar suas observações, comentários, críticas, especialmente as críticas, tá? As críticas são muito importantes porque elas me mostram onde é que eu estou errando. Se eu não souber onde é que eu estou errando, como é que eu posso melhorar? Eu tenho que saber como melhorar. Quem me diz que eu estou errado são os meus amigos, tá? Porque os verdadeiros amigos são aqueles que criticam a gente. Ok, pessoal? Então, tudo de bom, tá? Me aguardem aí até a próxima vez. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. E a gente espera que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, a gente esteja presente aqui. A cada vez que eu faço um negócio desse, eu vou melhorando, tá? Isso vai ficar gravado lá na nossa live, tá? E vamos ver que bicho que vai dar. Tá legal? Um abraço aí nos cachorrões, um beijo nas meninas e até de repente não, até quarta-feira, se Deus quiser. Ou a qualquer momento em alguma edição extraordinária aí, tá? Saúde, tudo de bom. Laís! Pode parar. Estou gritando que senão você não vai me ouvir. É lá.